Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a tia Jace e antes de começar a historinha hoje, nós vamos fazer um teste. Aperte seus cotovelos. Aperte com a tia o cotovelo. Aperte. Isso. Agora, friccione a ponta dos dedos. Assim. Isso! Em que parte você achou mais sensível ao tato? A ponta dos dedos, não é verdade? Deus nos deu nervos especiais para que nós venhamos a sentir o nosso tato. Se alguma coisa é quente, se alguma coisa é fria, se é dura, se é macia, se espeta ou se corta, através do tato nós sentimos. E na história de hoje, nós vamos contar sobre um homem chamado Naamã. Naamã era um comandante de um exército poderoso, o exército da Síria, e ele era o queridinho do rei. Porque Naamã, com seus soldados e cavaleiros, vencia muitas batalhas. Toda a guerra que eles entravam, eles conseguiam vencer. Mas por detrás daquele comandante de tanto sucesso, tão querido, existia um problema. Tá vendo que Naamã tá todo machucadinho? Naamã era leproso. Sabe por que que a tia fez esse teste no início? Porque a lepra, principalmente nos tempos bíblicos, que era uma doença um pouco comum, ela fazia com que a pessoa perdesse todo o tato. A pessoa poderia encostar em algo quente, gelado, cortar, espetar, qualquer coisa, a pessoa perdia totalmente o tato. E perdia também totalmente o contato de abraçar. A lepra, uma doença contagiosa. Então, mesmo Naamã sendo um homem de muito sucesso, por dentro, no seu coração, ele sofria com essa doença. E Naamã, ele já havia tentado de tudo, gastado dinheiro, procurado recursos, procurado tudo que é tipo de médico. Sabe que Naamã já tinha pedido até para o Deus que eles acreditavam ser Deus lá na Síria, Rimon, que era o Deus que esse rei aqui cria e adorava, mas nada de ter resposta. Mas um certo dia, uma jovem que havia sido levada cativa em uma dessas guerras, em um dos ataques repentinos contra Israel. Essa jovem israelita foi levada cativa pelo exército desse comandante. E um certo dia, ela chega para a esposa do comandante Naamã e diz para ela: Ó, quem dera se o meu senhor fosse até Israel, porque lá existe o profeta Eliseu, e Eliseu o curaria de sua lepra. Essa menina estava vivendo no meio dos seus inimigos, tinha sido levada como escrava, mas o seu coração não se amargurou por isso, e ela não se esqueceu das maravilhas que o Deus de Israel sempre fazia, sempre fez. E a mulher do comandante dá o recado a ele e diz que ele deveria então ouvir o conselho daquela jovem que tinha sido levada cativa. Então Naamã pede autorização para o rei. E o rei fala: tudo bem, vai então. E Naamã, antes de chegar lá, prepara muitos presentes, muitos e muitos presentes. Enche o carro, a carroça ali de presentes para levar, para presentear o profeta Eliseu, ou seja, para pagar pelo milagre, né? E antes dele chegar até o profeta Eliseu, o rei da Síria envia uma carta para o rei de Israel. E ele escreve assim: Rei de Israel,
Está indo aí o meu comandante, o comandante do exército da Síria. Por favor, o cure. E o rei de Israel, quando lê aquela carta, ele fica furioso e fala: Ah, por um acaso eu sou um Deus para que eu possa curar esse homem? Mas será possível? Que pedido é esse? Pois é, crianças, tem coisa que só Deus pode fazer. Às vezes a pessoa procura tudo que é lugar e recurso, mas só Deus pode realizar. E de repente, Naamã então segue a viagem com seus soldados sírios e foi ali com aqueles presentes e de repente chega até Israel. E ali ele bate na porta do profeta Eliseu, porque ele viu que o rei também não poderia fazer nada. E chega lá. E de repente a porta se abre e quem vai falar com ele? Geazi. Geazi era o servo do profeta Eliseu. E ele explica toda a situação para Geazi. E Geazi entra para falar com Eliseu. E Eliseu manda Geazi voltar e falar para ele: Olha, comandante, o meu patrão falou que é para você mergulhar no rio. Naamã já ficou com aquela interrogação. Peraí, não saiu para falar comigo, sendo um homem tão importante. E agora vem falar para mim mergulhar no rio? E Geazi segue falando para ele. E não é qualquer rio, não. Vai mergulhar no Rio Jordão. Aí o comandante Naamã, um homem tão chique, olha para aquela situação e ele sai dali murmurando, sai dali muito nervoso e ele fala assim: O quê? Eu vou ter que mergulhar nesse rio barrento? Eu, comandante Naamã, lá na minha cidade, lá no meu país, tem o quê? Rios que correm rápido, águas cristalinas, tudo lá é maravilhoso e eu vou mergulhar nesse rio barrento? Esse homem nem saiu para falar comigo. O que que acontece? O que que está acontecendo? E aí, de repente, um soldado de Naamã chega e fala para ele assim: Meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, por um acaso o senhor não faria? E, de repente, as palavras daquele soldado fez com que Naamã pensasse direitinho, porque o profeta Eliseu só ficou vindo lá de dentro porque foi uma instrução de Deus. Ele não sair, porque Deus já estava trabalhando no coração daquele homem tão importante. E você sabe o que significa os 7 mergulhos de Naamã? Mas eu vou te explicar. Pois é, Naamã aceita o conselho daquele soldado e Naamã começa a tirar cada peça de sua armadura. De repente, Naamã já estava exposto e todos podiam ver a situação real daquele homem. A pele ressecada, era uma dor grande. E de repente, Naamã então aceita. Ele aceita e começa a descer. E Naamã vai para o seu primeiro mergulho. O primeiro mergulho significa o mergulho da humildade. Porque, apesar da sua alta posição, Naamã precisava dos outros. A pessoa pode ser a pessoa mais importante, ter cargos, ser até o presidente, mas nós todos precisamos uns dos outros. Naamã precisou do conselho de uma menina cativa. Naamã precisou do recado de um profeta do Senhor. E Naamã precisou do conselho de um dos seus soldados. A nossa vida é assim. Deus usa pessoas para falar conosco. E o mergulho da humildade, porque ali ele já começou a deixar o seu orgulho. E, de repente, ele sobe e ainda está com aquelas feridas. Mas Naamã desce para o seu segundo mergulho. E o segundo mergulho
Significa o mergulho da obediência. Por quê? Porque Naamã reconheceu que o profeta do Senhor era superior a ele. Ele obedeceu, né? Ele reconheceu que aquele homem tinha algo realmente da parte do Deus de Israel. Porque Naamã estava acostumado a dar ordens e não ficar obedecendo. E dessa vez ele obedece às ordens de alguém. Então foi o segundo mergulho da obediência, e mesmo assim, Naamã ainda não havia sido curado e desceu para o seu terceiro mergulho. O terceiro mergulho é o mergulho da fé. Por quê? Porque, embora Rimon tenha aprendido outras crenças e ele viu que não tinha resultado, ele creu que o Deus de Israel, ele teve fé. É o mergulho da fé, o terceiro mergulho. Ele teve fé que o Deus de Israel realmente poderia fazer algo por ele, porque ele já havia tentado de tudo, estava cansado. Mas desse terceiro mergulho, e por fora ele ainda sobe todo leproso. O que será que Deus estava fazendo, hein? Você já está entendendo. E ele desce para o seu quarto mergulho. O quarto mergulho é o mergulho da submissão. Por quê? Naamã tinha uma posição social muito alta, mas muitas das vezes isso não importa. A pessoa pode ser muito chique, muito importante. Eu faço, eu tenho, eu posso. Porém, o quarto mergulho foi o mergulho da submissão, porque Naamã entendeu que Deus, o Deus de Israel, era acima de tudo. E ele se submeteu, ele aceitou descer a posição, sabendo que tem alguém muito superior a ele. E então, mesmo depois desse quarto mergulho, ele ainda não havia sido curado por fora. Então ele desce no quinto mergulho. E o quinto mergulho é o mergulho da renúncia. Porque Naamã era um homem muito ocupado, participava de reuniões, compromissos, cerimônias com o rei, né, da Síria. Ele era um homem muito ocupado e de repente Naamã teve que renunciar todas aquelas ocupações e posições para vir até o Deus de Israel através do profeta e entender o que ele deveria fazer. Então, o mergulho da renúncia. E mesmo subindo após o quinto mergulho, ele ainda estava leproso. Mas Naamã não desiste e ele vai para o sexto mergulho. O sexto mergulho era o mergulho do compromisso. Sabe por quê? Porque Naamã, lá na Síria, admitia crer em divindades que não pôde fazer nada para ele. Mas, antes mesmo de chegar até Israel, ele já anunciou lá que ele procuraria um Deus verdadeiro. É o mergulho do compromisso. Sabe por quê? Naamã, depois que subisse e obedecesse 7 mergulhos, ele faria uma aliança então com o Deus verdadeiro. E quando ele desce ali em seu coração, ele fala: Eu vou assumir um compromisso com esse Deus de Israel. Então ele sobe e de repente, ainda não havia arrancado aquela lepra, mas Deus já havia trabalhado no coração daquele homem e ele foi persistente, ele perseverou e ele falou: Eu vou fazer os 7 mergulhos que me foi ordenado. E eu vou crer até o fim, eu não vou desistir. Não vou desistir porque ainda não aconteceu. E ele desce no sétimo mergulho, que significa o mergulho do perdão e da paz. Naamã já havia sido, então, curado por dentro e por fora. E ali Naamã sobe todo regenerado, restaurado, a sua pele como de bebê.
Naamã já poderia voltar para sua terra. Naamã poderia abraçar a sua esposa, dar um abraço de agradecimento na menina cativa, abraçar os seus soldados, abraçar o rei. Naamã estava 100% curado. Naamã foi restaurado por dentro e por fora. Sabe por que que a tia falou que o sexto mergulho foi o mergulho do compromisso? Porque antes dele ir embora dali, ele agradece o profeta Eliseu e fala para Eliseu assim: Olha, deixa eu levar daqui um pouco de terra. Por quê? Porque eu não vou mais adorar aquilo que não fez nada por mim, mas eu quero fazer um altar de adoração lá na Síria ao Deus de Israel. E todos vão saber que o Deus de Israel vive e ele cura e ele restaura por dentro e por fora. E ele fala, sabe o que mais para Eliseu? Fala para Eliseu assim: Olha, mas quando eu chegar lá, eu vou precisar prestar reverência nas cerimônias lá com o rei da Síria. O senhor me perdoa por isso? E Eliseu fala para ele: Vai em paz, o Senhor já te restaurou. Por dentro e por fora. Por isso que a tia falou que o sexto mergulho era o mergulho do compromisso. Naamã assumiu um compromisso com Deus verdadeiro. E então Naamã oferece os presentes a Eliseu. E Eliseu fala: Não, obrigada. De coração eu agradeço, mas milagre não se compra. De graça o Senhor Todo-Poderoso nos dá. Agora, então, estava restaurado, poderia ser feliz junto com a sua família e com as pessoas que ele convivia. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e não se esqueça, deixa aí o seu joinha e até a próxima história. Tchau!